Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Papo M3 Realidades. E essa série, nessa série especial vamos entrevistar aí quem esteve à frente do governo de Roraima em diferentes momentos da história para a gente conhecer um pouco mais da nossa terrinha tão querida. Por isso, hoje o nosso convidado é ninguém mais, ninguém menos que Romero Jucá, que esteve no comando do estado aí num período decisivo para o futuro de Roraima. Caramba, hein? Pois é. Não é não? Seja bem-vindo ao nosso Papo Obrigado, M3, viu? Evelyn. É um prazer estar aqui no Papo M3 Realidade. E acho muito importante essa conversa sobre Roraima, como se implantou o Estado, como caminhou ao longo do tempo, quais os desafios que foram vividos. Então é muito legal a gente poder participar. Na verdade, eu fui o primeiro governador para implantar o Estado de Roraima, aprovado pelo Senado, né? O Estado criado pela Constituição. E a gente então teve o trabalho de fazer a primeira movimentação para que Roraima então pudesse ser mais uma unidade da federação. Será que eu posso ousar em falar, o senhor pegou uma bronca pesada em 1988 para cá? Na verdade foi um desafio grande, né? Roraima era um território federal que eu conhecia bem, eu tinha sido presidente nacional do Projeto Rondon. Esse projeto é bacana. E o Projeto Rondon tinha aqui um campus avançado da Universidade de Santa Maria do Rio Grande do Sul, né? Aliás, o Rio Grande do Sul, através desse campus, só fazendo um parênteses, mandou muita gente boa para cá. Doutor Alceste Madeira, Maria Helena Veronese, Odete Domingues, Alice, muita gente veio para somar aqui, para se estabelecer em Roraima e viver o sonho desse novo estado. Então, o Rio Grande do Sul ajudou muito, né, no início, na estruturação do Sérgio Pilon, veio de lá também. Então, muita gente que veio para cá através do Projeto Rondon, dessa experiência, né, exitosa no país. Depois eu fui presidente da FUNAI, e também a FUNAI tinha uma relação direta com Roraima. Então, eu conhecia bem. E quando o presidente Sarney quis implantar o estado, ele me convidou para vir para cá implantar o Estado. Eu fui aprovado pelo Senado e vim para cá para fazer essa implantação. E tinha muitos desafios. O problema de energia era gravíssimo, não tinha abastecimento d'água no interior e nos bairros da periferia, não tinha nenhuma referência, né? Eu fiz um concurso para criar o hino do estado de Roraima, eu fiz um concurso que criou a bandeira do estado de Roraima, tudo isso foi nessa época. Que bacana. Agora, podemos voltar um pouquinho atrás? Claro. Como é que foi sua vida em Recife antes da carreira política? Era tranquila ou o senhor já tinha essa ideia de que, não, eu acho que a política é para mim? Não, na verdade, eu, em Recife, eu estudei no Colégio Marista, eu fiz o meu primário numa escola pública, o Grupo Escolar João Barbalho, depois fui para o Marista, virei jogador do Marista de voleibol, eu tinha jogava bem voleibol, olha. Né, e joguei também por alguns clubes de Pernambuco. E quando eu fiz vestibular para engenharia e para economia. Eu fiz 2 vestibulares. Ainda estava meio que em dúvida entre as duas. Não, é porque, na verdade, qual era o desafio? Engenharia de Minas, o vestibular que eu fiz, era uma especialidade que tinha emprego garantido na Petrobras. Ah, sim. Era de uma Nessa visão. época, então, era uma coisa legal, estava no auge. Então, engenharia de Minas era um caminho que algumas pessoas seguiam e eu fiz engenharia de Minas e fiz economia. Eu estudava de manhã na Universidade Federal de Engenharia de Minas e estudava à noite economia na Universidade Católica de Pernambuco. Dedicado. Com o passar do tempo, e ainda trabalhava de tarde, tá? Meu Deus. Então, com o passar do tempo, eu deixei engenharia porque eu me identifiquei mais com a economia, com a gestão, com tudo mais. Aí já trabalhava também no serviço público. Então, na verdade, foi um caminho mais ou menos... Que aconteceu. Aconteceu e foi consolidando esse meio, a especialização em política, gestão pública, políticas públicas e tudo mais. E daí para chegar no Projeto Rondon, qual foi a trajetória? Aí foi eu em Pernambuco, no governo Marco Maciel, eu fui... Aliás, no governo Moura Cavalcante, antes de Marco Maciel, eu fui diretor da Secretaria de Educação do Estado. Eu era o mascote da diretoria, porque eu tinha o quê? Eu tinha 22 anos, né?
Então, Eu entendi. nas diretoras de escola, todo mundo, eu era uma criança, né? Depois disso, no governo Marco Maciel, eu fui para a Secretaria de Habitação do Estado e fui dirigente da Coab de Pernambuco. Depois, eu fui ser secretário de coordenação política de Joaquim Francisco na Prefeitura do Recife, aí já coordenando um trabalho político na cidade do Recife. Nessa situação, iniciou-se o governo do presidente Sarney. E o Marco Maciel, que então foi escolhido ministro da Educação do Sarney, e Zé Jorge Vasconcelos, que tinha sido secretário de Educação e de Habitação e era meu amigo e foi meu professor na escola, na Universidade Católica, eles me convenceram a ir para Brasília. Então eu fui morar em Brasília em 85, no início do governo Sarney, para ser presidente nacional do Projeto Rondon. Era no Ministério do Interior, mas tinha uma ligação direta com o Ministério da Educação, que era o Marco Maciel. Então o ministro Ronaldo Costa Couto, que era o ministro do Interior, pediu a Marco Maciel a indicação de um nome. E ele indicou o meu nome e eu fui então para o Projeto Rondon. Depois, com um ano, o Ronaldo Costa Couto me colocou na presidência da FUNAI, porque era o maior abacaxi da República. Né? Era uma bronca que você não imaginava. Para você falar desse jeito, então... Não, era confusão. Não eram poucos desafios, não, era né? Muita confusão. Né? Então, eu fui para a FUNAI. E por que eu fui para a FUNAI? Porque botava um presidente, demorava 6 meses, 3 meses, saía. Era uma rotatividade grande. Né? Eu fui para a FUNAI e começou a sair o ministro do Interior e eu a ficar. Eu fiquei 3 anos na FUNAI com 3 ministros do interior diferentes. Ronaldo Costa Couto, depois Joaquim Francisco, que tinha sido prefeito do Recife, meu amigo pernambucano, e depois o João Alves, que era governador de Sergipe, foi ser ministro e ficou lá. Né? Quando da escolha do 3º ministro do interior, eu fui ao gabinete militar lá do presidente Sarney e disse: eu estou há 3 anos na FUNAI, não tem como a gente continuar nessa situação. Né? Já arrumei tudo, está tudo organizado, aprovei as contas no Tribunal de Contas da União, vamos ver outro lugar. Fiz o que eu pude, né? Já arrumei. Aí eles disseram: não, o presidente Sarney quer falar com você. E aí o presidente Sarney me chamou e disse: eu preciso implantar o estado de Roraima, você é muito jeitoso, tudo mais, e então estou lhe indicando para o Senado lhe sabatinar e aprovar, para você ser o governador que vai implantar o estado. E aí aconteceu isso. E eu fui governador de Roraima com 33 anos de idade. Nossa, foi a idade que eu cheguei aqui. Foi a idade que eu cheguei aqui. Idade de Cristo, né? Que a gente gosta de falar. Que bacana. E aí foi assim que eu comecei minha vida aqui. E você sentiu a pressão? Porque, já pegou a pressão da FUNAI. A gente fala FUNAI, né? Todo mundo, né? Pegou o Projeto Rondon. Então, você já se sentiu um pouco preparado para esse carro? Eu aceitava desafios. Seguro, né? Confiante. Eu aceitava desafios. Né? Roraima é uma terra apaixonante. Né? Roraima tem um potencial imenso. Né? É claro que eu ia ficar pouco tempo. Eu fiquei 1 ano e 6 meses como governador. É muito pouco tempo. Mas implantei as bases para o desenvolvimento. Né? E o presidente Sarney, que é muito sábio, muito experiente, ele me disse: você vai para Roraima, você vai fazer carreira lá, você vai ter vida política, você é muito jeitoso, o Estado precisa. Então, na verdade, eu vim para cá, não vim passar uma chuva, eu vim para viver Roraima. Eu vim para fazer a opção de ser um roraimense, né, de coração. Né, bebi água do Rio Branco, e aí fiquei em Roraima. Fui governador 1 ano e 6 meses, né, terminou o prazo, o Fernando Collor assumiu, colocou um governador, né, tampão, que era o Rubens Vilar, né, e eu então continuei aqui. A Tereza, que era minha esposa, se elegeu prefeita em 92, né, junto com a Zara Botelho de vice-prefeita, e eu me elegi senador em 94. Então é essa história aí que... Gente, eu era criança enquanto esse pessoal fazia tudo isso aqui em Roraima. Eu falei, mas o que eu com 4 anos estava fazendo enquanto tudo isso acontecia? Nossa, então, E Roraima era um desafio, tá?
Era essa a minha próxima pergunta. Todos os aspectos. Vamos começar? Qual foi o primeiro desafio que o senhor observou ao chegar nesse cargo de governador? Que o senhor achou que, eu tenho que resolver isso aqui agora? Primeiro, eu cheguei aqui, politicamente o Estado era dividido. Né? Tinha Otomaia Marluce de um lado, tinha o Alcides Lima, o Chagas Duarte, o Getúlio Cruz do outro. Esse detalhe a gente não sabe, não está nos livros. Então, era uma briga e eu cheguei tentando pacificar. Mas enfim, não era fácil, não era fácil. É como tentar pacificar hoje aqui a turma do Bolsonaro com a turma do PT, então é uma confusão grande. É verdade. É confusão. Né? Então eu vim para fazer um trabalho realmente. Né? E eu estruturei um trabalho. O maior desafio quando eu cheguei aqui era a questão de energia. Por que era o maior desafio? Porque aqui no território de Roraima, quem gerava energia era o próprio território. Ele tinha algumas máquinas, comprava óleo diesel. Nossa. Era um problema, e aí faltava luz, não tinha distribuição, o motor era velho. Né? Então, o primeiro grande desafio meu foi trazer o governo federal para vir gerar energia aqui, para poder tirar esse peso da administração do território. Do óleo diesel que a gente comprava, do conserto de motor, de pessoal. Estado todo, tudo isso, Tudo, e em um território que não tinha arrecadação. Então ficava muito a dever as coisas. Era complicado. Pra você ter uma ideia, contar uma história que pouca gente sabe. No Natal de 1988, logo que eu cheguei, né, eu nomeei alguns assessores e nomeei o Coronel Cleiton, que era da Polícia Militar de Pernambuco, o comandante da Polícia Militar. Foi bem. Aí chego lá, tinha o pessoal da Sé, né, que era quem gerava energia aqui. Aí, no final do ano, me chega o diretor da Sé e diz: governador, a gente vai dar um blackout de energia no Natal. Eu digo: por que você vai dar um blackout? Justo no Natal. Porque a gente está devendo combustível à Petrobras, distribuidora, e a Petrobras, distribuidora, diz que não fornece mais o combustível se não pagar. E a gente não tem dinheiro para pagar. Então era essa conversa. Né? Gente, aí eu liguei para Brasília, né? Falei no Ministério do Interior, mas os caras não estavam conseguindo resolver. Aí eu chamei o Coronel Cleiton e disse: Coronel, prepare a Polícia Militar que nós vamos tomar de assalto a base da Petrobras em Caracaraí. Nós vamos invadir, vamos tomar a base. Liguei para o almirante, que era presidente da Petrobras Distribuidora, e disse: almirante, eu estou lhe ligando, porque está acontecendo isso, contei a história, a gente não tem dinheiro para pagar, e eu não vou deixar Roraima ficar no escuro no Natal, me desculpe. Então quero dizer ao senhor o seguinte: se a Petrobras não vender, nós vamos com a Polícia Militar invadir a base e pegar o combustível. Então, se o senhor quiser chamar o Exército para combater a Polícia Militar, isso vai virar um escândalo internacional. Mas eu não vou ficar de braços cruzados faltando luz aqui. Eu cheguei aqui há 2 meses, não vou deixar ficar nessa situação. E aí ele foi para lá, foi para cá, depois ele ligou, autorizou e a gente não precisou tomar a base de Caracaraí com a polícia, com a gloriosa Polícia Militar de Roraima. E tivemos então, é uma história. Natal. E tivemos natais iluminados, e hoje o Natal de Boa Vista é um exemplo para o Brasil, né? Nossa, de iluminação. cara! Então essa é uma história que pouca gente sabe. Que né? babado! É um bastidor que a gente está contando aqui para você. Né? E é isso que é legal, porque a gente nunca imagina, né, o trabalho que era. E essa era a parte só da energia, né? Tinha outros... Problema de água, outra situação. Por quê? Porque não tinha água na periferia e não tinha água no interior. Aí eu lancei um programa, e eu volto a dizer, eu fiquei 1 ano e 6 meses. Eu lancei um programa de água para todos, que eu coloquei a grande infraestrutura de abastecimento de água da cidade de Boa Vista, eu coloquei nesse 1 ano e 6 meses. Se você chegar ali no bairro do Buritis, olhar, tem uma caixa d'água enorme. Fui eu que construí. Se chegar no bairro do Asa Branca, tem uma caixa d'água enorme. Fui eu que construí. Se chegar no bairro do Caranã, que nem existia direito o bairro, fui eu que construí e está lá. Então, essa infraestrutura, dupliquei a capacidade de geração de água na estação ali da CAE, né? E levei água para o interior, porque também não tinha nem energia nem água, e eu coloquei energia e água em todos os municípios do interior. Então, em 1 ano e 6 meses. Cara, e olha que a gente vai falar disso. Um governador tem que resolver. Rapaz, era o que
precisava ser resolvido e o senhor deu prioridade e já foi logo eliminando por partes, né? Esse processo de quando o senhor chegou ao governo, tirando essa parte de luz e água, como é que era a realidade de Roraima como território? Olha, a cidade de Boa Vista era uma cidade pequena. Cidade de Roraima nesse sentido, né? Porque querendo não centralizava em Boa Vista, né? A cidade de Boa Vista era uma cidade pequena, né? Ela é uma cidade muito... Se não tinha canteiro central, não tinha uma iluminação que funcionava direito, né? E eu criei vários bairros aqui, em 1 ano e 6 meses. Eu criei, começar aqui pelo centro, Conjunto dos Professores, ali perto do Paraviano ali, naquela subida do lado direito. Não, do lado direito ali, aqueles prédios de apartamento que tem, Conjunto dos Professores. Aí, Conjunto Caimbé, fui eu que fiz. Conjunto Cambará. Conjunto Cabos e Soldados. Tancredo. Foi também? Tancredo Neves. Foi Tancredo Neves. A Avenida Mário Homem de Melo ia só até onde é ali Até esteve? Não, Avenida Venezuela. Nossa! Passou a Avenida Venezuela, era um charco. Outro mundo já. Outro mundo, né? Então, não consigo nem imaginar. Cabo Soldados. Aí eu fiz o bairro Carandã, eu fiz o bairro Calamé, eu fiz o bairro Santa Teresa, né? Então foi muita coisa que foi feita. O Jockey Clube também, o bairro do Jockey. Tudo isso eu fiz em 1 ano e 6 meses. Cara, eu até notar aqui, gente, 1 ano e 6 meses, tem tanta coisa aqui. Multiplicou, viu? Multiplicou. E aí a gente criou a cidade, né? E depois a Tereza veio ser prefeita e a gente transformou Boa Vista na melhor cidade do norte do Brasil para morar. Eu gostei disso. Uma cidade hoje aconchegante. Quem chega em Boa Vista se surpreende com a qualidade que Boa Vista oferece. Né? Não é à toa que você pode ver. Alguém chega de fora pela primeira vez, qualquer artista, tudo, elogia muito a cidade, fala tudo isso, então é legal. Isso é fruto de todo um trabalho, de uma história. Né? Aí a gente vai para a economia. A economia de Roraima vivia do contra-cheque e vivia de uma agricultura de subsistência muito precária. Tá? E eu pensei o seguinte, nós temos que ter culturas que sejam culturas estruturantes, que gerem valor agregado à produção agrícola no estado. E eu trouxe a soja para cá. Fui eu que trouxe a soja para cá. Sim, eu fiquei sabendo que o senhor foi um dos primeiros a trazer de avião. Eu trouxe a soja para cá. Como eu ia ficar 1 ano e 6 meses só, se eu trago as sementes de soja de caminhão para fazer, para tocar, não dava tempo. Caramba. Então eu peguei Eugênio Tomé, nosso querido Tomé, que trabalhava na Secretaria de Educação com Daniel Marques, que era o secretário. Mandamos buscar as sementes de soja da Embrapa, veio num cargueiro da Transbrasil. Meu Deus. Desceu aqui, a gente escolheu 10 produtores, Ayrton Dias, Getúlio Cruz, Walter Vogel, um monte de gente aí. O Estado deu a semente para que eles plantassem e mostrassem que a soja dava certo em Roraima. E aí, eles plantaram, e eu trouxe o presidente José Sarney para colher soja na fazenda do Walter Vogel. A primeira colheita de soja na história de Roraima foi feita no meu governo pelo presidente da República, José Sarney, que veio aqui lá na fazenda do Walter Vogel, que hoje é ali... Não é mais fazenda. Agora é um residencial, né? Diferente, negócio diferenciado. Mas é a história, né? É a história, é legal. Eu confesso que não sabia. Esse é o mais um babado que eu não estava sabendo. Então, isso já foi na parte, vamos dizer assim, do agro, né? Foi. E na parte da saúde? Eita, que essa quando a gente pergunta assim, saúde, né? Era outro desafio. É outro BO. Era outro desafio. O que é que eu fiz? Eu consegui recursos e a gente construiu o primeiro HGR. O prédio inicial, aquele prédio antigo, aquele primeiro, quando eu cheguei, o HGR, aquilo era na verdade uma obra inacabada, era uma estrutura que estava lá abandonada. Aí eu consegui recursos, a gente fez o HGR, né? Deixamos pronto, compramos equipamentos e o Otomar que inaugurou.
Foi automático. Chegou no tempo dele, chegou, né? Quando ele chegou, ele contratou os médicos, tudo mais, que a gente nem tinha médico na época, e ele inaugurou, mas eu construí, né? Outro desafio grande era a questão do ensino superior em Roraima. Já ia chegar lá. E a educação, né? Porque você vê o seguinte, o que é que acontecia aqui? O jovem de classe mais pobre fazia o segundo grau, não tinha condição de fazer faculdade. O máximo era o magistério na época, que tinha um negócio assim, né? Então ficava ali, né, sem desenvolver o seu sonho, o seu potencial. As famílias médias e melhores faziam um esforço e mandavam os filhos estudarem em Manaus, em Belém, né, fazia esse esforço para os meninos e meninas irem estudar fora. O que acontecia em grande parte dos jovens que iam estudar fora? Eles iam, namoravam, casavam, arrumavam emprego e uma parte não voltava para Roraima. Ou seja, a gente estava desperdiçando uma parte da juventude que construiria o futuro de Roraima. Verdade. Porque eles estavam ficando fora, né? Então, o que é que eu fiz? Ali onde hoje é a Universidade Federal, o campus, ali estava previsto, o Getúlio Cruz tinha previsto construir um centro administrativo do governo. Tinham 2 ou 3 início de construção de prédio que estava parado também, né? O que é que eu fiz? Eu mudei a destinação. Eu digo, o povo de Roraima não precisa de um centro administrativo de governo agora. O povo de Roraima precisa de uma universidade federal. Então, troquei a destinação, construí a universidade. Na mesma vinda que o presidente Sarney veio aqui para colher soja, a gente foi lá para o fórum, ele assinou a medida provisória instalando a Universidade Federal de Roraima e eu, como governador, fiz o primeiro vestibular da Universidade Federal e nomeei o Hamilton Gondim, o primeiro reitor da Universidade Federal de Roraima. Isso já pouca gente também sabe disso. No começo, em 1990, por aí, né? Que foi o vestibular foi em fevereiro de 1990. Nossa, gente, eu não era nem nascida ainda. Eu sou de abril de 90, daí tu tira. Tá vendo? Eu tô aqui não podia ter feito vestibular. Não tinha como. Mas hoje eu... Então você vê o seguinte, isso foram ações que mudaram a realidade do futuro do Estado, né? Coisas importantes, estruturantes, vamos dizer assim, que foram importantes para o desdobramento do Estado. Dessas decisões e projetos, qual o senhor considera assim um dos mais fundamentais para ter colocado em Roraima nos trilhos naquele período? A saúde era fundamental por causa da população, a educação, a universidade mudou a vida dos jovens de Roraima. Exato. A questão da soja mudou a questão, porque Roraima é um estado diferente dos estados da Amazônia. Nós somos um estado que a gente tem mata, né, floresta no sul, a gente tem cerrado, que a gente chama de lavrado no centro, e a gente tem montanhas no norte. Isso. Então a gente tem a floresta com suas riquezas, a gente tem o lavrado podendo produzir alimentos, e a gente tem o turismo para as montanhas no norte do estado. Então é um estado diferenciado, né? Então a gente tem uma população ainda pequena, né? Mas a gente tem um futuro extremamente promissor. Eu sou fã de Roraima, eu acredito no Estado, acho que a gente avançou já bastante. Boa Vista hoje é um exemplo para o Norte, é um exemplo para o Brasil, né? A gestão de Tereza foi uma referência na gestão pública do Brasil, né? É uma gestão também com referência internacional por causa da primeira infância. Então acho que a gente tem muita coisa boa para mostrar, né? Às vezes se sai do caminho por uma questão ou outra, mas eu acho que cabe à sociedade corrigir um rumo que está errado e através da política, claro, que é a política que define a vida das pessoas, né? E trazer Roraima de novo. O meu sonho é ver o estado de Roraima sendo governado como Boa Vista foi governado, com excelência de aplicação de dinheiro, com a gestão moderna e com um cuidado com as pessoas
que dá para mudar a realidade para melhor de cada pessoa que mora aqui. Olha, eu desejo que esse seu sonho seja realizado, porque acho que todos nós vamos nos beneficiar disso, Exatamente. né? Poxa, e como foi a relação com Brasília nessa busca de recursos? Nós conhecemos, né, em todas as mídias, que você foi um dos que mais trouxe recursos para cá. Como é que foi essa ponte? Aí, na verdade, a Tereza foi prefeita, né? E a gente, então, eu me elegi senador em 94. E comecei a ver os projetos também que fossem estruturantes para a cidade. Então, coisa que pouca gente se lembra, até porque é muito antigo e não viveu. Do aeroporto ao centro cívico, nós tínhamos uma grande vala, onde é o Ayrton Senna hoje. Ali era um buraco no meio, ficava cavalo morto, jogava sofá velho, lixo, era um problema. Gente do céu. E eu consegui recurso, então, e a gente começou a fazer os canteiros. E hoje é aquela maravilha que tem uma drenagem embaixo ali que ninguém sabe, tem um canal enorme, né, para poder escoar a água, mas a gente tem o Ayrton Senna, que é uma maravilha, né? Aí a gente foi construindo, eu fui trazendo recurso para a educação, a educação do município é exemplar, eu trouxe o dinheiro para construir o hospital Santo Antônio, o hospital infantil, né? Aí a gente trouxe dinheiro para fazer a Vila Olímpica, que é a melhor do norte do Brasil, disparado, né? Eu trouxe recursos para fazer o Parque do Rio Branco, porque ali também algumas pessoas não se lembram, era como se fosse uma favela, inundava todo ano com a água do Rio Branco, era um problema, 300 famílias viviam ali numa situação muito difícil, ali tinha marginalidade, ali tinha prostituição, ali tinha tráfico de drogas, então era uma chaga dentro da cidade, no centro da cidade, porque ali, na verdade, é a área histórica de criação, né, de Boa Vista. Tem tudo. Aonde tem hoje aquela Praça dos Pioneiros e onde tem ali as casas, né, laterais. Aquelas casas, todas, foi ali que começou Boa Vista. Né, as pessoas desceram ali, no chamado Porto do Cimento. Sim. Então, por isso que a gente fez aquele monumento ali, a Tereza fez aquele monumento, a gente fez ali aquela plataforma, orla, primeiro, né? A orla, e depois a gente interligou com o Parque do Rio Branco, quer dizer, a gente trouxe o rio para conviver com as pessoas, porque não era assim. Até ter a plataforma, o rio ficava de costas para as pessoas, porque o fundo das casas é que dava para o rio. A gente não tinha nenhuma avenida, a gente não tem uma avenida que margeia o rio, né? Como em muitas cidades tem. Para a gente ficar olhando, né? Para ficar olhando. Não tinha, o rio era tapado. A gente fez primeiro a plataforma, as duas plataformas, né? O orla, e depois a gente fez o restante de todo o Parque do Rio Branco ali, que é uma maravilha. Sabe o que eu acho legal? Que foi uma coisa que vocês Outra fizeram? coisa que é importante lembrar. Sim. Nós construímos também o melhor teatro da Amazônia, Real. Que é o Teatro Municipal de Boa Vista. Realmente. Que é show de bola. Real. Né? É tudo estruturado, moderno, tem elevador de palco. É um teatro assim Não, que involuntariamente, vocês criaram um sistema em que as pessoas começaram a gostar de ir para a praça. Das famílias saírem de casa, terem um certo entretenimento. Hoje as pessoas, bora pro Mirante? Bora! Todo mundo já se organiza, faz piquenique. Gerou hábitos diferentes que tornam a nossa cidade mais aconchegante. E convivência da família, né? Quer dizer, o avô vai com o neto, vai com o filho, e todo mundo convive, e aí dá para fazer festa, tem espaço público para comemoração, né? Então a gente tem praça em todos os bairros. E a praça dos bairros tem a mesma qualidade das praças do centro. Tem selvinha do mesmo jeito, tem equipamento do mesmo jeito. Então a cidade é uma cidade plural, é uma cidade que é democrática no divertimento e nos espaços públicos, o que é muito importante. Eu acho muito bacana. Eu acho que é uma nova realidade pra gente que conviveu lá. Vou falar de 90 pra cá, que é o que eu lembro, né? De 90 pra cá, hoje a gente tem praças e outra. Quando a gente sai, eu confesso que quando eu saí pela primeira vez de Roraima, sou daqui, eu sou roraimense, raiz mesmo, pode não parecer, mas sou. E eu fui olhar os outros estados, caramba, minha cidade é tão limpinha. Minha cidade é tão... Tá bom, pode ser quente que o que for, mas é gostosa. A gente tá ali, aquele peixinho, caramba, esse peixe daqui não é o mesmo peixe de lá. A gente começa a se identificar com o que é e nosso. ver as qualidades que Boa Vista tem, né? Tu é doido? Porque às vezes você, quando não compara, não conhece, você pode até não dar toda a valorização que deveria dar.
Mas se você vai para outras cidades, você vê a diferença. Você sente a diferença, não tem nem como, você quer voltar. Eu falo isso até hoje, eu falo, gente, vocês querem sair? Beleza. Mas se você tem um diferencial, volta pra cá, traz pra cá. Bora construir aqui. Falando em construir, como é que era o desafio de governar no meio dessa transformação de território, com aquele sentimento de caramba, eu tô construindo do zero? Foi bom pra você? Como é que foi o sentimento do desafio pra você? Foi bom, foi ótimo. Por exemplo, dia 1º de janeiro de 91, ia ser instalado o Poder Legislativo, a Assembleia Legislativa, né? O governo tinha o seu palácio. O tribunal era no fórum, então ali também era um espaço que poderia se instalar o judiciário. Mas e o legislativo? Então eu comecei a construir a Assembleia onde ela está. Ali era um auditório chamado Palácio da Cultura, tá? E daquele auditório a gente transformou e construiu aquele prédio da Assembleia, que depois foi ampliado, anos depois foi ampliado, mas aqueles arcos, toda aquela fachada, ela é histórica, é a primeira fachada da Assembleia Legislativa para receber a Assembleia de Roraima em 1º de janeiro de 91. Então, tudo estava por fazer, né? Tudo estava por fazer. A estrada não era asfaltada, a BR não era asfaltada, era até Mucajaí, eu consegui asfaltar até Iracema, os outros governadores vieram, foram asfaltando, até que a gente ficou completamente asfaltada, né? Veio o governador Nildo Campos, fez a ponte do Rio Branco, porque era um problema também, né? A gente tinha que esperar a balsa ali em Caracaraí para poder passar do outro lado, aquela fila, né? A balsa quebrava, aí você tem que... Era um problema. Quem viveu, viveu, né? Viveu, né? Então é muita história, né? Quer dizer, Roraima não se fez de uma vez só. Roraima se fez da contribuição de diversos governadores que deram a sua ajuda. Eu fui o primeiro, né? Aí o Otomar se elegeu, foi o primeiro eleito. Depois de Otomar veio o Nildo Campos, depois do Nildo Campos veio o Flammarion, depois do Flammarion veio o Otomar, depois veio o Anchieta, né? Depois veio a Sueli, agora veio o Denário. Então cada um deu a sua contribuição, né? Acho que é importante conhecer a história para saber, né? E estamos descobrindo cada vez mais nos nossos episódios aqui. Será que o senhor consegue passar para a gente a forma em que a população via? Como era a resposta da população para todas essas, vamos dizer, essas criações? Não, a população respondia muito bem, né? A população, ela queria mudanças, ela queria melhorias, né? Vou dar um exemplo a você, na questão da segurança. Eu cheguei... A Polícia Militar tinha um contingente de 750 homens. Em 1 ano e meio eu dupliquei para 1.500 homens. É quase o que tem hoje na Polícia Militar, para você ter uma ideia da falta e da necessidade que tem hoje a Polícia Militar de mais pessoas. Porque a gente tinha 8 municípios, hoje a gente tem 17, né? Você tem muita coisa, a cidade é muito maior, então, mas naquela época eu investi na Polícia Militar e a gente tinha um processo de segurança muito bom. Tinha muito carro, tinha policial para todo lado, porque a cidade era pequena. Roraima tinha 200 e poucos mil habitantes. Nossa, gente, imagine! E fazendo um checklist aqui, vamos lá, saúde ok, educação ok, segurança ok, infraestrutura ok, agro ok. Tem alguma coisa que você acha que não fez, que poderia ter feito? Não sempre tem, né? Essa parte é legal, né? Eu acho que as prioridades da época eu encarei, né? Mas as prioridades vão se ampliando, né? As necessidades vão se multiplicando, né? A população também, né? Hoje a gente tem, por exemplo, eu acho que hoje uma questão fundamental que eu ajudei como senador e eu espero ver resolvido em pouco tempo é a questão da Estrada da Guiana. Por que é importante a Estrada da Guiana? Porque Roraima precisa começar a produzir não só para o consumo interno de Roraima, mas para comercializar, para exportar, né? O que vai e volta também, né? O que vai e volta. Então, o que é que precisa ser feito? Não adianta a gente produzir
para vender para o Brasil. A gente não tem preço, porque entre Roraima e o Brasil, consumidor, tem uma Amazônia entre nós. Realmente. Que muda o diferencial de logística. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que produzir e vender para o Caribe, e vender para países como a China, como os Estados Unidos, como a Europa, né? Então, nós temos que ter um escoamento. A Venezuela é mais complexa, é mais complicado a relação com a Venezuela. Então, a saída de Boa Vista para a Guiana, para o Porto de Georgetown, é o melhor caminho para a gente, é um caminho menor. Nós vamos ter 640 quilômetros de Boa Vista a um porto no Caribe, mais perto do que Manaus. É, porque a volta era um pouco maior, né? Então a gente vai ter condição de produzir em Roraima, escoar por Georgetown, vai estar em cima do canal do Panamá. Então a gente tem um diferencial perante os outros produtos commodities brasileiros, soja, milho, algodão, né? Sobre tudo isso, a gente tem um diferencial grande de logística que vai dar a condição da gente ser mais competitivo. Então essa estrada, ela é fundamental. Ela é fundamental. A Guiana está fazendo uma parte já asfaltada por conta de uma ajuda da Inglaterra, mas ainda faltam cerca de 300 e poucos quilômetros que eu tenho lutado junto ao governo brasileiro para que construa com a Guiana uma solução que possa efetivamente concluir rapidamente e a gente começar a ganhar dinheiro, a crescer, a gerar emprego, a fazer com que o Estado possa se desenvolver. Ainda falta chão ainda, né? Literalmente. Mas vai chegar. Chega, a gente já esteve bem mais longe, agora está pertinho. Se você pudesse resumir em uma frase, qual foi a marca principal que o senhor deixou como governador aqui? Pode ser uma palavra, uma frase? Eu acho que foi trabalho e transformação. Eu mostrei às pessoas que era possível fazer. Meu governo não enrolava, ele realizava, fazia e entregava. Por isso que eu fiz tanta coisa em 1 ano e 6 meses. Foi uma marca que ficou. Eu tive credibilidade, as pessoas confiaram em mim, as pessoas me apoiaram, me receberam de braços abertos aqui em Roraima. Eu sou um pernambucano, nordestino, que vim para cá, como muitos nordestinos que estavam aqui, como muitos sulistas que estavam aqui. Roraima é uma síntese do Brasil. Aqui tem gente de todo canto. Né? Uma grande mistura. E aqui todo mundo se dá bem, todo mundo se entrosou. Você tem a colônia cearense, tem a colônia paraibana, tem a colônia amazonense, paraense. No fundo, cada um com sua tradição, mas você tem um conjunto que forma a sociedade brasileira, que Roraima é um retrato disso. É um povo lutador, trabalhador, que tem esperança, que quer melhorar de vida. Então, acho que o roraimense merece o nosso esforço e merece o nosso trabalho. De tudo isso que o senhor fez, tem algum que o senhor tem mais carinho? O senhor, tipo assim, realmente eu me orgulho de ter feito. Graças a Deus que eu fiz. Veja bem, eu tenho duas coisas. Eu acho que, em termos de colocação para as pessoas, é ter ajudado a transformar Boa Vista na cidade que é. Eu fiz muita obra no interior, levei muito dinheiro para prefeito do interior, a gente realizou muita coisa, ninguém fez mais recurso do que eu para o interior também. Mas Boa Vista é uma marca, né? Boa Vista fez Roraima ficar conhecida nacionalmente por algo extremamente positivo. E a outra marca é a Universidade Federal, porque é onde você forma, né? Hoje, graças a Deus, a gente não tem só a Universidade Federal, né? Roraima, Boa Vista hoje é uma cidade universitária, você tem várias universidades, cada vez vindo mais universidades, né? Então, estão aí todas elas, então é muito legal a gente ver, mas tudo começou com a Universidade Federal, tudo começou com a minha mão, fazendo com que o Sarney assinasse aquela medida provisória. Muito legal. Eu tô lá na universidade tentando me formar ainda, viu? Tô lá. Vai se formar. Tô na segunda faculdade já, né? Porque, né? Acho que conhecimento nunca é demais. Não, nunca é demais. Agora, já que você falou, eu sou pernambucano e tal, eu quero saber o que te faz roraimense. Vamos lá, agora eu que vou desafiar esse O que me faz roraimense é esse sentimento de luta, essa disposição, esse compromisso. Eu sou roraimense. Se eu perguntar, você se sente mais pernambucano ou roraimado? Ou 50-50%? Eu, veja bem, eu sou pernambucano nas minhas tradições, na base da minha família, né? Na história de Pernambuco, de lutas. Foi em Pernambuco que se criou o Exército Brasileiro, a gente expulsou os holandeses, a gente tem toda uma história, né, de muita resistência, né? E isso me deu uma base, me deu uma formação, né,
para eu poder construir a minha vida administrativa, pessoal e política, né? Então, vim para cá, virei roraimado porque me agarrei, né, a esses desafios, a população, tudo mais. Então, eu diria que eu sou meio a meio, mas projetado o futuro em Roraima, né? Os laços com Pernambuco hoje são dos meus irmãos que estão lá. Infelizmente eu não tenho meu pai nem minha mãe mais, meus irmãos estão lá, meus sobrinhos, mas na verdade o meu presente e o meu futuro é com Roraima. Que legal. Então vamos lá, deixa eu saber aqui. Uma lembrança marcante de Roraima durante seu governo, mas aquela que realmente tocou seu coração. Pode ser até fora do contexto que conversamos, não tem problema. Não. Olha, foram tantas... Pode escolher uma aí. Foram tantas marcantes. Peguei ele. Foram tantas marcantes, mas eu acho que a vinda do presidente Sarney aqui, autorizar a universidade e fazer a colheita da soja, eu acho que foi emblemática tanto para a economia quanto para a educação e para o futuro. Eu acho que é uma síntese da condição e do prestígio que a gente teve de fazer o trabalho aqui em Roraima. Como posição de liderança, tem alguém que te inspira? Eu tenho algumas pessoas que me inspiram. Abraham Lincoln me inspira, Winston Churchill me inspira pela coragem, pela luta, pela determinação, né? Acho que o presidente Fernando Henrique foi o primeiro presidente que eu fui líder também, era um gentleman, era alguém assim muito comprometido, um estadista, na verdade, né? Então, eu acho que a gente vai se humano. E outras pessoas também inspiram a gente, porque eu acho que na política e na vida, a gente tem que saber tomar lições que a gente pode aprender. E uma pessoa humilde pode lhe dar uma lição importante. Uma pessoa que é uma sumidade pode lhe dar uma lição importante. Se você estiver aberto para aprender, você aprende em muitos lugares e você agrega o seu espírito, a sua alma, né? E vai aprendendo a ser tolerante, vai aprendendo a ser humilde, né? Eu estava conversando um dia desse com um professor, e a gente conversando, e ele disse, tem tanto professor aí que não sabe ensinar. Eu digo, para ser professor, você tem dois caminhos diferentes. Você pode ser um professor arrogante no seu conhecimento, e esse vai passar muito pouca coisa. Ou pode ser um professor humilde e que consiga passar tudo e até mais do que ele sabe para as pessoas como lição de vida. Então eu acho que a gente tem que dar lição de vida, a gente tem que ser tolerante, a gente tem que entender a ótica do outro, a gente não pode ser radical, não pode julgar ninguém. Eu acho que a gente tem que ter a responsabilidade de melhorar o mundo. E a gente não melhora o mundo com ódio, a gente melhora o mundo com amor. Então eu acho que o amor é o caminho, a paz é o caminho, e vejo uma necessidade imensa no Brasil hoje de ter esses dois componentes, amor pelo próximo e paz. É tanta violência, é tanta gente matando gente, é tanta gente batendo. O que as mulheres passam hoje no Brasil é algo inimaginável. Nós estamos no século XXI, mas a violência, o assassinato, o feminicídio é algo absurdo que cresceu, né? Que cresceu, não tem sentido isso, né? Então eu acho que o político, o empresário, o trabalhador, o professor, isso tem que ser uma construção todo dia. As pessoas têm que ir formando o caráter das novas gerações, né? Para poder, não é penalizar só, não é só prender, não, tem que educar, tem que ensinar. As pessoas têm que ter a noção do que o outro representa. E a gente tem que tornar o mundo melhor fazendo a nossa parte, cada um de nós. Check, ele preza pela empatia e pela harmonia também. Mais um check aqui para Tem algum lugar aqui em Roraima que o senhor se sente em casa? Fora a sua casa, né? Fora a minha casa? Olha, eu gosto muito do Tepequém, né? Nossa, gente. Eu não tenho nem o que comentar, ele é perfeito. Tem uma energia muito... E eu acho que está mal utilizado, mal cuidado. Eu acho que o governo do estado não tinha que rearrumar aquilo ali. Pode melhorar. Entendeu? Entendeu? Tinha que organizar, porque aquilo é um potencial. Na verdade, nós temos dois grandes potenciais. Nós temos Pacaraima, com um clima bom, né? Nossa Europa roraimense, e com a invasão venezuelana sofreu muito, mas eu acho que dá para reajustar. E
E Itapequém, que é uma questão... E no futuro, quando as comunidades indígenas tiverem com um pouco mais de visão econômica, também o Iramutã, toda aquela região, é uma região também de turismo, que os índios podem ganhar muito com isso, né? E fazer a boa ocupação, a boa exploração. Acho que todo mundo ganha, mas isso é para o futuro, num momento de outra conscientização que não é agora. Os povos originários aqui têm muito espaço para poder trabalhar. Um prato típico que o senhor gosta daqui de Roraima? Daqui de Roraima? O preferido. Eu gosto muito de galinha caipira. Olha! Muito. Tá, mas aí vamos lá. Todo mundo gosta aí da galinha caipira daqui, diferente. não é daqui, mas eu gosto muito de sarapatel, dobradinha, buchada. Eu gosto muito do peixe de Roraima. Tem né? pra onde fugir, porque é bom também. Bom demais. Né? Então, sem querer fazer propaganda naquela peixada lá do peixe na telha e tudo mais, é algo assim maravilhoso. Né? Então, eu acho que a gente tem muita coisa boa. E aí, de cada estado, aí você vai para uma comunidade paraense, você vai discutir com ele, tem lá um pato do tucupi que é maravilhoso. Né? Então, olha, já vi que ele é uma pessoa que gosta mesmo. Eu gosto de comer, tá? Eu gosto de comer. Uma música que remete a sua trajetória como governador. Acho que foi uma trilha sonora que você poderia dizer para aquela fase. Olha, uma trilha sonora, por incrível que pareça, eu gosto muito de música sertaneja. E quando eu era governador aqui, tinham duas músicas começando a fazer sucesso. Fio de Cabelo de Chitãozinho Chororó e Tapas e Beijos de Leandro e Leonardo. Foram quando estava começando. E aí a gente ouvia muito. Aí ia pro interior, ia de carro, e aí eu vi. Aí tipo, o cara resolvendo o problema da luz, da água, entre tapas e beijos. Mas não é tipo bom? Assim. É bom demais. Olha, muito legal isso. E uma palavra que pode definir Roraima antes e agora. No caso, seriam duas palavras, né? Antes era Roraima. Roraima antes era um projeto e agora é uma realidade muito boa. Pô, e de realidade a gente entende muito bem, viu? Aqui é o negócio mesmo. Agora, posso fazer uma pergunta fora da pauta, por curiosidade mesmo? Claro. O que deu aí no senhor mudar de visual, tirar o bigode? Qual que foi essa aí? Olha, esse bigode eu deixei ele crescer em 1978, quando eu fui fazer um curso na Alemanha. Eu trabalhava na Secretaria da Educação, não usava bigode e fui para a Alemanha, né? E aí fiquei lá estudando um tempo e aí deixei o bigode crescer. Quando eu voltei, então meus filhos nunca tinham me visto sem bigode. A minha primeira esposa, minha segunda esposa, minha terceira esposa nunca tinham me visto sem bigode. Tá? E aí o bigode ele era preto, normal. De repente ele ficou branco. Tu tava me envelhecendo muito. Eu tava com cara de velho com aquele bigode branco. Aí no carnaval de 2019, eu junto com o Rodrigo, Marina, os filhos, eu tirei o bigode. E aí no começo ficava um negócio estranho. Mas depois quando a gente vê as fotos com bigode e sem bigode, a diferença é muito grande. Né? Realmente fica muito mais jovem, então eu fui me arrumando, a Rose foi cuidando de mim, foi guaribando, foi fazendo eu ficar uma pessoa melhor, mais arrumado, e aí hoje eu tô com esse visual assim de... Gostei, não vou mentir não, ficou legal. 5.0. Ficou muito legal. Agora, pra gente encerrar essa entrevista, mas com chave de ouro, vamos lá, eu sou de 1990, eu não tenho problema em falar a minha idade, tenho 35 anos. Então, como é que você vê Roraima daqui a 35 anos? Eu vejo Roraima como um exemplo para o Brasil. Eu acho que a gente tem condição de ter aqui uma educação de qualidade. Basta levar para o estado o que a Prefeitura de Boa Vista faz. A gente pode ter uma condição de saúde muito boa. A gente pode ter a produção com a sustentabilidade e com equilíbrio ambiental. Então, tudo isso a gente tem condição de fazer. Então, nós não vamos ser o maior estado do Brasil, mas a gente pode ser o melhor. A gente chega lá sim. Né? Então a gente pode dar exemplos, a gente pode ter coisas que efetivamente façam que outros possam querer nos imitar. Eu acho que então eu vejo no futuro, eu acredito muito em Roraima, né? Acho que a classe política vai amadurecer, vai caminhar para frente, né? Tem uma juventude chegando aí.
a gente vai ajudar nisso. Acho que política é passar o bastão também, é você formar novas pessoas, não é que ninguém vai substituir ninguém, mas as experiências vão sendo repassadas e cada um, à sua maneira, vai agregando e vai melhorando a condição, né? Eu digo sempre brincando assim, todo o esforço meu é para que meus filhos sejam melhores do que eu. Se a gente tem condição de ajudar o mundo, a humanidade, é você começar em casa formando pessoas que sejam melhores do que você. E eu tento fazer isso minha vida toda. Então eu acredito que Roraima vai ser muito melhor do que é hoje. A gente vai ter um encontro muito grande, uma hora marcada com o futuro promissor, e a gente, enquanto estiver por aqui, vou procurar ajudar a fazer isso também. Olha, eu agradeço muito sua participação aqui com a gente. O senhor hoje foi o cara. Porque, olha, o senhor respondeu tantas coisas, tirou da gente, assim, umas dúvidas. E, olha, e você que tá assistindo aí, se você for fazer o cronograma de todas as linhas históricas de Roraima, hoje a gente tirou uns babados ali. A gente viveu não aí um bocado de coisa. Nossa, por isso que eu quero agradecer muito a sua presença, tá? Não só por contar a sua realidade, mas por trazer essas verdades e realidades pra gente aqui. Muito obrigada. E desejo muito sucesso. Foi um prazer estar aqui, tá? Obrigado. Pra isso, a gente tem uma lembrancinha muito caridosa, fofinha, pro senhor lembrar dessa conversa com muito carinho, que é a nossa canequinha especial. Só quem vem aqui recebe essa caneca, meu bem. Então, já sabe que o negócio aqui é diferenciado. Por isso, muito obrigada, Romero Jucá. E a gente vai ficando por aqui no nosso episódio. Quero agradecer muito a você que ficou aqui até agora. Esse mês promete muitos babados, muitas curiosidades pra você. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, @papom3realidades. O nosso site é www.papom3realidades.com.br, porque sempre terá uma realidade muito legal para você conhecer. Até o próximo episódio.